Olá, pessoal! Eu quero pedir para você, antes de nós iniciarmos o vídeo, você se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixe o seu like aí. Isso gera engajamento no vídeo. Quanto mais pessoas comentarem, compartilhar e se inscrever no canal, esse vídeo mais vai ser levado para outras pessoas, até para a propagação do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Mas sem muitas delongas, eu quero já iniciar o capítulo 13 de Atos, você que está acompanhando, que está vindo aqui na comunidade. O capítulo 13 de Atos vai mostrar uma história incrível, vai mostrar, depois de um longo tempo, o apóstolo Paulo pronto, e a igreja decide impor as mãos sobre ele e Barnabé e enviar eles na primeira viagem missionária. Ele vai passar por algumas cidades, e já de cara, na primeira cidade que ele passa, Chipre, ele conhece um homem chamado Bar Jesus, um homem que se proclamava um profeta, fazia sinais, usava de magia, usava de alguns sinais de artimanhas humanas para enganar as pessoas. E Paulo, ao ver aquele tipo de situação, e esse homem, Bar Jesus, ele era um conselheiro do cônsul, né, do procônsul, Sérgio Paulo, na época, e esse homem, como era muito culto, sabia que Paulo e Barnabé estavam na cidade, mandou chamar os dois para ouvir eles também. E aí, chegando lá no meio disso, Paulo se depara com Bar Jesus, esse homem que fazia muitos sinais ali, por intermédio de magia, de mágica, ou como a Bíblia diz aqui. E Paulo confronta ele, diz, você é um falso profeta. E Paulo ainda joga uma maldição sobre ele, alguns dias ele fica sem enxergar. Aqui já nessa primeira perícope nós aprendemos que nós, cristãos, nós vamos ser sempre confrontados pelo falso evangelho. O falso evangelho vem com cara de evangelho, mas ele não tem conteúdo. O que eu quero dizer com isso? Sinais, como já vimos no capítulo 10 de Atos, sinais eles não demonstram salvação, eles apontam para alguma coisa, nos sinalizam alguma coisa, mas não é garantia de salvação. No capítulo 10 a gente viu, né, que Cornélio teve aquele encontro com um anjo, e mesmo assim Deus mandou que Cornélio mandasse os seus homens buscar a Pedro para que ele pudesse ouvir o evangelho. Não existe substituição da pregação do evangelho. E aqui mais uma vez mostra para nós como nós devemos agir em certas situações, principalmente com o falso evangelho. Qual seria o falso evangelho? É aquele que Jesus disse, chegarão a mim e vão dizer, Senhor, nós expulsamos demônios, nós fizemos sinais, nós fizemos maravilhas, homens foram curados. Jesus vai dizer, eu não vos conheço, vocês que praticam a iniquidade. A iniquidade, nesse caso onde Jesus está falando, ele está dizendo sobre a distorção do evangelho, porque quando você distorce o evangelho, não somente você está distorcendo a Bíblia, mas você está distorcendo a imagem que a pessoa que está ouvindo vai entender de Deus. Então, o quanto eu enxergo a Deus é o quanto eu vou enxergar a minha vida e vai ser a minha cosmovisão de vida. Se eu enxergo um Deus distorcido, um Deus que facilmente é manipulado por práticas religiosas, onde eu posso fazer uma oferta em dinheiro, ou eu faço um sacrifício em oração, ou eu faço qualquer tipo de outro artimanha religiosa, e ali eu me deparo com um Deus que se curva diante de mim, esse é um Deus distorcido, é o Deus que a religião apresentou para nós como um Deus verdadeiro. Mas exatamente aí é o cerne que mostra para nós a divisão, exata divisão da atuação do falso evangelho. O falso evangelho vem com sinais. O falso evangelho vem com sinais, maravilhas e até mesmo milagres. Vem, mas se não tiver a raiz plantada, facilmente nós vamos distorcer a visão de quem Deus é. Você já parou para se perguntar quem é Deus na sua vida? Será que não formaram um Deus que você não conhece? Será que o Deus que formaram na sua cabeça, através da religião, é o mesmo Deus da Bíblia? Eu não quero deixar você aqui com dúvida, eu vou trazer algo simples para que você identifique o verdadeiro Deus através das Escrituras. Aí Paulo se depara com isso e segue a sua viagem. Já no início da próxima perícope, nós vemos João Marcos deixando, ele não aguentou. Eu quero que vocês entendam também, quando eu falo que ele não aguentou, a pressão era muito forte. Eles estavam indo pregar o evangelho em outras cidades, essas outras cidades já eram compostas por governo, já existiam outras religiões, e você vai lá e confronta práticas com o evangelho de Cristo, mostrando que
todo ser humano, ele é pecaminoso, todos foram culpados pela morte de Jesus. E não é fácil pregar isso nessa época aqui. Nós estamos falando aqui no primeiro século. Então, muitas mortes aconteceram. Aqui já havia morrido João Batista, já havia morrido Tiago, alguns apóstolos já tinham morrido nesse período por pregar, Estevão já tinha morrido por pregar o evangelho. E aqui Paulo começa essa viagem sem saber como é que ia acabar. Nós sabemos que Paulo fez 3 viagens, mas aqui eu estou falando que eu quero que você se coloque com a cabeça na história. Paulo iniciou essa viagem, ele, Barnabé e mais João Marcos, e João Marcos não aguentou a pressão, porque a pressão era de morte. Pregar o evangelho naquela época significaria perder a sua própria vida. E Paulo estava disposto a isso. Mas isso vai mais para frente, depois eu quero dar um foco porque João Marcos abandonou e depois Paulo vai reatar novamente com ele. Mas aqui Paulo não segurou ele. E aí continuou. Aí Paulo entra numa sinagoga e ele assiste o culto, assiste lá o ensino. E aí, no final, o chefe da sinagoga, sabendo que estava Paulo e Barnabé dentro da sinagoga, eles chamam Paulo e Barnabé para dar uma saudação, dizendo assim, se vocês aqui no versículo 15 vai dizer assim, ó, depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga chamaram Paulo e disseram, irmão, se você tem uma mensagem de encorajamento ou de motivação para o povo, fale. E aí é lindo o que acontece. Paulo não leva segundo eles queriam. Aqui eles queriam uma palavra de encorajamento, uma palavra motivacional. Aí Paulo vem e prega o evangelho. Mas qual é o evangelho? Se não existia o Novo Testamento. Paulo olha para dentro do Antigo Testamento, como já havia feito em outras passagens, os apóstolos também, e prega o evangelho a partir do Antigo Testamento, coisa que a igreja moderna não consegue fazer. Ela prega sobre Davi, sobre a luta de Davi, que nós vamos vencer o gigante. Não, Davi era uma simbologia de Jesus. José era uma simbologia de Jesus. Não está falando para a gente sonhar como José sonhou. Também no Antigo Testamento não está falando que a gente deve dar voltas em volta de Jericó, de qualquer outra cidade, para que a gente conquiste aquela cidade. Vejam bem, aqueles profetas, eles estavam profetizando aquilo que Deus havia mandado. Muitos evangélicos estão copiando do Antigo Testamento práticas infantilizadas, chamando de ato profético. Ato profético não nada mais é do que macumba de crente, exatamente igual. Não tem significado nenhum, é uma cópia esperando ter o mesmo resultado. Só que, vamos fazer um adendo aqui, lá no Antigo Testamento, os nossos irmãos foram mandados por Deus para fazer aquele ato profético. Então, é muito diferente de eu querer copiar algo do Antigo Testamento, querendo a mesma resposta, o mesmo resultado. Mas, enfim, aí Paulo começa a pregar o evangelho. E uma das coisas que João Marcos não aguentou foi que Paulo começou a falar sobre a culpabilidade de todo ser humano em relação à morte de Cristo. E aí ele vai discorrer aqui, ele vai falar sobre Abraão, ele vai falar sobre Isaac, ele vai falar sobre todas as passagens do Antigo Testamento, resumidamente, para mostrar depois no versículo 30, mas Deus ressuscitou dos mortos e por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele para Galiléia, para Jerusalém. Estes agora são testemunhas de Jesus para o povo. Nós anunciamos as boas novas que Deus prometeu nos antepassados, pelos nossos antepassados, e cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2, e aí ele vai discorrer o Salmo 2, onde Davi vai falar que o justo, que Davi não estava falando dele, ele estava falando do Cristo, o corpo dele não iria entrar em estado de putrefação, ou seja, de um estado... a sua carne iria vir a apodrecer, essa é a palavra, apodrecer, putrefação é apodrecer. E Jesus realmente não entrou, 3 dias ele estava ressurreto com o corpo glorificado. O seu corpo natural não existia mais, porque ele recebeu um corpo glorificado do Senhor. E ali nós vemos na narrativa de Atos, onde Lucas vai mostrar para nós, que por um longo período ele ensinou muitos irmãos em carne, ele comeu. Então, aqui Paulo começa a entrar no cerne da mensagem e acaba o capítulo 13 de Atos vai acabar Paulo sendo expulso da sinagoga porque os irmãos das sinagogas acharam tão interessante a mensagem do evangelho, e ela é interessante mesmo. Falaram, Paulo, volta sábado que vem.
E quando Paulo voltou e os sacerdotes lá, os principais sacerdotes ouvindo isso, eles ficaram com ciúmes e expulsaram Paulo e Barnabé da cidade, porque a mensagem deles era mais atraente do que a mensagem da religião. E aí ele encerra esse capítulo 13 aqui de Atos. E aí eu vou fazer algumas considerações aqui para a gente entrar na conclusão desse texto. A forma que nós nos confrontamos diante de um falso profeta, como Paulo fez, vai demonstrar o quanto eu conheço Deus. Pessoas têm me dito assim, mas eu não quero entrar em confronto com pessoas. O politicamente correto já entrou dentro das vidas, dentro da igreja. Nós não queremos nos expor, mas nos expor não falando da vida do Douglas, mas falando do Evangelho de Cristo. Quando nós entramos em embate, nós não entramos em embate por causa de pessoas, nós entramos em embate por causa de doutrina. As doutrinas estão distorcidas, e essas doutrinas distorcidas com sinais, como o Bar Jesus fez, sinais, maravilhas, mágicas, prodígios, tudo estava acontecendo ali. E o procônsul Paulo Sérgio, ele ficou até em dúvida, ele disse, então manda chamar Paulo e Barnabé, eu também quero ouvir eles, os dois lados. Olha que interessante. Sinais, eles não demonstram a plena salvação. E eles não revelam quem é o nosso Deus na sua totalidade. Deus se permite ser conhecido o quanto ele deseja que nós o conheçamos. Nós não vamos conhecer mais a Deus se nós pagarmos um preço, se nós orarmos, jejuarmos e fizermos sacrifícios religiosos. Não, de forma alguma. Eu não estou falando para você não fazer isso. Isso são práticas espirituais saudáveis que você deve fazer. Mas não é por isso que Deus vai se revelar para você. Deus se revelou por intermédio das Escrituras, e as Escrituras é o ponto final da revelação que Deus desejou se revelar ao ser humano. Só que a religião, criando muitas coisas hoje, não só hoje, mas ao longo desses 2000 anos, eu estou falando dos nossos dias agora, formou na cabeça de alguns evangélicos um Deus que não existe. O Deus da religião não é o mesmo Deus da Bíblia. Quando eu digo religião, a religião evangélica. A maior parte, eu não sou sectário, mas a maior parte da religião evangélica hoje no Brasil, eu acredito que em torno de 85%, 90% é neopentecostal. E esses neopentecostais, eles pregam uma doutrina estranha, muito aquém da tradição cristã, muito aquém do evangelho de Cristo. Porque misturam tudo. Misturam não só as práticas e rituais do Antigo Testamento, mas também misturam outras religiões. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que você que está ouvindo perca a noção de quem é o verdadeiro Deus. E você acha que com suas práticas religiosas e com regada a muito dinheiro, você consegue curvar a Deus à sua vontade. Nós, eu digo, na totalidade, os evangélicos negam a Deus, negam a cruz, sem perceber. O que eu quero dizer com isso? Quando eu me curvo a um sinal de Bar Jesus, no caso aqui, nessa passagem de Atos 13, eu estou falando que a cruz não é suficiente e que a soberania de Deus, ela depende da minha ação. Porque eu quero ver sinais, eu dou muito mais ênfase ao sinal do que propriamente às escrituras. Ou seja, o Deus que eu tô cultuando é eu mesmo. Eu quero que qualquer outro Deus, pode ser ele, Jesus, pode ser Deus, pode ser Mamon, pode ser qualquer outro Deus, ele se curve às minhas práticas religiosas, para fazer o quê? A minha vontade. Esse é o maior engano. Quando Jesus vai falar sobre o sermão escatológico em Mateus 24, ele vai discorrer alguns sinais. O principal sinal que ele diz em Mateus 24 é sobre o engano, sobre os falsos profetas. Jesus vai dar muito mais ênfase aos falsos profetas e ao falso ensino dos fariseus na época do que propriamente a Satanás. Tiago já nos deu uma revelação, ele disse, sujeite-se a Deus, resista ao diabo e ele foge de vós. Como é que eu me sujeito a Deus? É conhecendo o Pai. Eu só conheço Deus através das Escrituras. Não existe novas revelações de Deus. Deus, ele é um ser que está fora do tempo. Ele fez algo eterno, ele não fez algo temporal. A Bíblia é um livro eterno. Como é um livro eterno, ele foi fundado, ele foi escrito, a Bíblia foi escrita no coração de Deus antes da criação do mundo. Apocalipse vai dizer isso. Apocalipse vai dizer que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Olha que coisa interessante.
Se nós acreditarmos que existem novas revelações de Deus, nós estamos crendo em um Deus que é incompleto, nós negamos a soberania de Deus, logo negamos a cruz. Quando você pega uma prática do Antigo Testamento e você copia essa prática do Antigo Testamento, tirando Elias, colocando você, tirando Davi, colocando você, você anula a cruz de Cristo, você diz, eu não acredito que a cruz de Cristo tenha o efeito que teve. Eu não acredito nisso, porque eu acredito que eu tenho que fazer a mesma coisa que Davi fez para mim obter o mesmo resultado que Davi. Isso é a face evangélica brasileira. E eu não estou falando nada de novo aqui. O que eu estou falando para vocês é o resgate da verdadeira sã doutrina, da doutrina que foi feita através de vida de homens aqui no Novo Testamento, que se curvaram totalmente ao Antigo Testamento e extraíram dele a essência do Evangelho. Porque eles entenderam que no meio dessa história existia uma cruz que ressignificou tudo na vida deles. Eu estou falando de homens judeus, eu estou falando de Paulo, um homem altamente letrado, eu estou falando de Pedro, de João, homens judeus que praticavam a lei mosaica, homens que entenderam o evangelho através das escrituras do Antigo Testamento, homens que não confundiram o Antigo Testamento para trazer peso sobre as pessoas. Que fica essa reflexão para você. Você conhece Deus verdadeiramente? Deus, o Deus Pai de Jesus, ele se revela através das Escrituras. Se você não conhece a Deus, ou se alguém apresentou um Deus que você consegue manipular ele através de dinheiro, através de rituais religiosos, esse não é o Pai de Jesus, esse não é o Deus da Bíblia. Você tem que conhecer o Deus da Bíblia por intermédio das Escrituras, do quanto você deve se debruçar diante desse livro e gastar tempo diante desse livro para estudar esse livro, se realmente esse livro faz sentido para você. Se a mensagem da cruz do Evangelho ela é a mensagem da sua vida, você tinha que se dedicar mais ao estudo desse livro, porque você está sendo facilmente levado ao engano por falsos profetas nos nossos dias e dentro das igrejas que proclamam o nome de um Jesus que eles não conhecem. Eu quero deixar essa reflexão para você. Atos capítulo 13 nos mostrou a primeira viagem de Paulo e o confronto já com o falso profeta. Isso já está sinalizando para nós que nossa vida inteira vai ser de confronto. Mas se eu e você conhecermos as Escrituras da forma que é para ser reconhecida, colocando o óculos do evangelho e tirando o óculos do fulano de tal, do ciclano de tal, da denominação tal, e colocando o seu óculos e você enxergando através do Espírito esse livro, você vai colocar Jesus como a chave hermenêutica, a chave de entendimento de todo esse livro aqui, de todo ele, não fazendo distinção de novo e velho, porque o velho fala sobre o novo, e o novo fala sobre o velho, e eles dois se completam, e todo esse livro fala sobre Jesus, sobre a vinda do Messias, sobre a salvação, sobre a ressurreição dos mortos, sobre a esperança ao qual eu e você deveríamos estar firmado, que é aquela da soberania de Deus, que por mais que nós façamos e não façamos, a soberania de Deus vai se cumprir, porque ele é Deus, ele não depende de nós. Meus irmãos, espero que tenha abençoado você. Se você quer conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, venha nos visitar, procure-nos nas redes sociais, eu mesmo vou responder para você, tá bem? Deus abençoe, até o próximo vídeo.